Então, minha gente, foi mesmo o João Araújo que sacou da cartola a ideia da ação livre. Uma ideia genial, né? Tudo que era preciso para a TV Globo poder tirar proveito de tudo aquilo que ela conseguia gerar em termos de exposição, né? Exposição de produto. Ela acabava fazendo um merchandising de artistas e canções sem tirar total proveito daquilo. Então, assim, o João ele fez algumas jogadas de mestre. A primeira jogada de mestre foi, além da sugestão da ação livre, foi ele dividir as trilhas. Ele já começou logo no Cafona, que em 1971 foi a primeira trilha de novela da ação livre. O Cafona já dividiu entre nacional e internacional. Bom, como era a primeira internacional, acho que errou-se um pouquinho a mão. Ela ficou meio old fashion, ela ficou meio antiguinha, ela não falava da mesma forma que falou o Beto Rockefeller da Tupi, sem trilha lá atrás, colocou Rolling Stones, colocou Beatles, tudo que estava rolando nas ruas. O Cafona não fez isso, ficou meio cafona. Eu não sei se pela estética, quem montou a trilha pensou um pouco nessa questão de ser uma música condizente com o personagem, ou seja, cafona, novo rico, aquele cara que bebe a lavanda de lavar os dedos, ele bebia na mesa, era um novo rico que queria escalar o High Society. Eu não sei se por isso eles erraram, acertaram um tom talvez em termos de trilha, mas erraram um tom em termos de comerciais mesmo. Então a trilha, eu deduzo que a trilha talvez não tenha ido muito bem, por basicamente uma razão. As duas novelas que se seguiram não tiveram trilhas internacionais. Em contrapartida, outra jogada que o João fez praticamente logo na cabeça, porque a gente está falando aí de 71, 72, ou seja, diferença de meses, foi fazer um contrato com a Top Tape. A Top Tape era uma gravadora, uma representante de selos internacionais, e um desses selos era nada mais, nada menos do que a Motown. Motown, Jackson 5, Michael Jackson, Stevie Wonder, Gladys Knight, Donna Summer, Diana Ross, Marvin Gaye, Temptation, Four Tops, enfim, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Era muita coisa boa. Então, com isso, ele conseguia suprir um repertório de qualidade para as próximas novelas. Por isso que eu acho que a tal da Minha Doce Namorada não saiu com trilha internacional, saiu apenas com a nacional e chegou a estourar a música, Você Abusou, que na verdade é um sucesso que todo mundo conhece com Antônio Carlos Jocafe, mas naquele momento foi sucesso da Maria Creuza. Foi um sucesso muito grande com ela e depois o Antônio Carlos Jocafe atropelaram esse sucesso com seus próprios hits e na releitura do Você Abusou, que acabou virando uma canção gigante. Falamos de Motown, né? Stevie Wonder fez essa canção aqui ao vivo, ela foi um sucesso internacional, Você Abusou. Ele fez aqui, quando fez show aqui no Brasil, ele fez Você Abusou, muito engraçado. Ele gosta da música, realmente a música é maravilhosa. Então a Minha Doce Namorada, recuperando o tema, ela não teve trilha internacional. A mesma coisa foi o tal do Homem que Deve Morrer, que eu lembro vagamente. Essa novela também não teve sucesso nem nacional, nem sucesso internacional. Ou seja, a Ação Livre estava pegando no tranco ainda, né? Estava no comecinho. O Cafona tinha ido muito bem com aquela trilha de abertura maravilhosa, que diga-se de passagem, o Cafona, que é de Marcos e Paulo Sérgio Vale, não era o Marcos Vale que cantava, porque normalmente era o Marcos o cantor, e o Paulo era o irmão letrista. Na verdade foi a Ângela Vale e o Paulo Sérgio Vale que gravaram essa música. Os dois gravaram e foi um sucesso gigantesco. Foi tão grande que até o MPB4, que era um grupo, digamos assim, um grupo de MPB, né? Não que isso não fosse MPB, a questão da MPB desde 65 já era um pouquinho aberta, né? O Marcos e Paulo Sérgio Vale, que vinham desde a Bossa Nova e ficaram pops porque eram jovens, surfistas e tal, eram um duo de irmãos louros, platinados, galãs, gente boa, todo mundo gostava deles e muito talentosos. Dessa vez o Paulo Sérgio Vale gravou. Eu não sei se foi a única gravação dele, mas pô, já começou bem, né? Então havia esse sucesso do Cafona nacional, que, curiosidade, tinha uma música chamada Tanto Cara, que não me lembro o intérprete, que era italiana, que estava dentro da nacional. Isso
só um parênteses rápido, ilustrava a similaridade que a gente encontrava na canção italiana, né? A gente não achava muita canção italiana gringa. Realmente anglo ela não era, porque ela falava em italiano, a gente achava ela muito mais próxima da nossa latinidade, então deve ter parecido óbvio pro João Araújo colocar a música italiana no nacional e não no internacional. Colocou, e realmente a música tocava bem, e talvez tenha sido o maior sucesso internacional da trilha nacional do Cafona, já que a trilha internacional não foi bem sucedida. Então, voltando ao tema, as duas próximas não tiveram trilhas internacionais, porque eu acho que, por causa de duas coisas, esse erro de mão do internacional do Cafona, e também por conta da preparação, digamos assim, das canções para entrar na primeira trilha que fosse possível. Então, se Minha Doce Namorada não foi possível ter internacional, nem Homem que Deve Morrer, foi possível Bandeira 2. Bandeira 2 arrebentou. Bandeira 2 tinha Mami Blue, que foi um puta de um sucesso. Teve Got to Be There, do Jackson 5, e Mercy, Mercy Me, do Marvin Gaye. E vendeu 120 mil cópias, olha só que venda expressiva. Já desde aí, a partir daí, começou a distorção entre a quantidade de cópias vendidas pela versão internacional para a versão nacional. A versão nacional era linda, maravilhosa, necessária, mas vendia menos. A gente era anglo demais, a gente era muito, muito, muito colonizado na época. Hoje em dia o repertório nacional vende muito bem, mas naquela época ele tinha alguma expressão, era cantado, era assoviado, todo mundo gostava, mas era uma venda algo como 10%. Se vendeu 120 mil a trilha da Bandeira 2, a trilha nacional deve ter vendido 12, 15, que já era uma venda expressiva, né? Pensa bem. Mas aí nesse formato artístico, vamos dizer assim, a Som Livre ainda obedecia aos mesmos critérios estéticos, vamos dizer assim, do acordo anterior com a Philips. O Nelson Motta também organizava as coisas ali ainda. Eu acho que eles optaram por continuar com vários compositores, compondo vários temas e usando os intérpretes das outras companhias. A Som Livre tinha um cast meio estratégico, inclusive de Djavan, era um cast informal da Som Livre, e ele ia sendo acionado, tinha o Betinho, tinha uma série de artistas que era uma espécie de cast estratégico mesmo que a Som Livre tinha para colocar no lugar quando não conseguia autorização, ou quando era muito difícil conseguir muitas autorizações de artistas contratados por outra companhia. Lembrando sempre que a TV Globo tinha acabado de dar um chute na bunda da Philips. E que, né, podia haver algum estremecimento ali entre o Midani e o João. Podia ser. Então, assim, eles tinham que ter um cast estratégico para colocar nessas situações. Uma das coisas que se ouvia, nas trilhas nacionais da Som Livre dessa época, era ator cantando, ator recitando poema, enfim, o nego improvisava um monte de coisa. Mas, de qualquer maneira, as trilhas saíam bem, e tinha os artistas da concorrência, também tinham interesse em fazer sucesso e tal. Mas tinha aquele mesmo problema do marketing cambeta. O marketing não era completo, porque aí pior ainda, né? Porque quando o contrato era com a Philips e a Philips ficava numa saia justa de não podia colocar aquela música que estava na trilha sonora da novela da Globo no disco de carreira daquele artista, e por isso não tinha interesse em fazer com que aquele artista trabalhasse o marketing daquela canção, porque só ia vender o disco da novela, não ia vender o projeto do próprio artista. Agora pior ainda, porque a Som Livre tinha a própria gravadora e não interessava quase que muito a ninguém, né, CD. Mas assim, havia alguma vitrine, claro que você punha o nome de um artista na primeira, no top 10, quando você tinha uma música estourada na novela, tinha interesse também, mas não era o mesmo interesse de você deter o fonograma, né? Naquele momento, no primeiro momento, os fonogramas eram da Philips, eram pagos pela Philips, pagava-se 3%. Nesse segundo momento, o que eu acho que havia uma reciprocidade. A Som Livre já tinha os estúdios, ela gravava, ela tinha orquestra, ela gravava, e aquele fonograma, depois de determinado tempo, digamos, 18 meses, 1 ano e meio, passava a ser um fonograma bipartido, né? Um fonograma que seria da Som Livre e também da gravadora original daquele artista. Bom, aí finalmente chegou 1972. 1972 é um ano, de certa forma, importante para as trilhas de novela, por duas razões. Uma porque a gente pôde presenciar
um crescimento, um fenômeno, que eram os brasileiros cantando em inglês, os Brazilian Singers, né? E eles apareceram nesse ano. E muito, muito, muito potencializados pelo sucesso de Selva de Pedra, pelo sucesso da trilha internacional de Selva de Pedra, que era uma trilha muito boa e tinha nada mais, nada menos de que Rock and Roll Lullaby com B.J. Thomas. Aquela canção engraçada que tinha uma letra que falava de uma mãe solteira que ninava o seu filho quase da mesma idade dela cantando rock and roll, e era por causa do nosso estrabismo idiomático, era o tema romanticaço da novela, e estourou, mas estourou muito. O B.J. Thomas veio até o Brasil, fazia uma turnê, nos anos 70 ele quase fez uma turnê por ano, arrebentou, e aquilo cresceu os olhos, cresceu ainda mais o repertório anglo nas rádios, apesar daquela proibição que o regime militar proibia e quantificava o número de execuções nacionais, cada vez mais se tocava música internacional no Brasil. Os anos 70 foi um clássico, o posicionamento no top 10, no top 20, a presença de sucessos internacionais. Isso potencializou o surgimento dos Brazilian Singers, brasileiros cantando em inglês. Os primeiros que se tem notícia foi em 1972 mesmo, na trilha do Uma Rosa com Amor, que bateu na trave completamente, Uma Rosa com Amor, o nacional, mas o internacional tinha nada mais, nada menos que Light Reflections, com Tell Me Once Again, mais conhecido no submundo da piada e da paródia como Thelma, Eu Não Sou Gay. Os ótimos amigos Miquinhos Amestrados criaram uma versão gay de Thelma, Eu Não Sou Gay, maravilhosa, chamaram o Ney Matogrosso para participar com ele, virou um clássico trash, né? Mas na verdade eles só lembraram disso porque tinha sido um sucesso gigantesco com Light Reflection. E isso abriu o olho para todos os Brazilian Singers. Então a gente vai ter um fenômeno interessante. A gente, por exemplo, tem o surgimento do Christian com Please Don't Say Goodbye, Don't Say Goodbye, que foi no Cavalo de Aço, de 1973, que foi uma trilha que foi feita, o nacional, foi feita em dupla, o Nelson Motta com o Guto Graçamelo, que não teve tanta expressão no nacional, mas teve a expressão gigante internacional, com o sucesso do Christian. Don't Say Goodbye tocou muito, mas tocou muito, 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 muito. Né? E ninguém sabia, a verdade é essa, ninguém sabia que os caras eram brasileiros. As pessoas não sabiam mesmo. E a gente teve o Dave McLean. O Dave McLean, ele teve o Me and You, ele teve outros sucessos, mas o Me and You arrebentou, e era a trilha de Ossos do Barão, os Ossos do Barão, cuja trilha foi de Marcos e Paulo Sérgio Vale, depois eu vou falar um pouquinho mais, e também não foi lá muito bem sucedida, foi média, foi morna, mas teve lá o Me and You, que tocou muito, muito, muito. E para coroar, teve a Corrida do Ouro, que também foi uma trilha que não teve grande sucesso, foi feita exclusivamente pelo Zé Rodrigues, enquanto as outras eram feitas em duplas, depois eu vou falar um pouco mais disso. Foi feita pelo Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues fez uma boa trilha, mas a trilha não aconteceu. E tinha um sucesso dos sucessos dos sucessos dos sucessos. Feelings, Morris Albert, Maurício Alberto arrebentou o mundo, o planeta inteiro, até Frank Sinatra gravou isso. Não sei quantas gravações, regravações houve de Feelings. Depois descobriram um semiplágio e tal, ele teve que dar um pedaço da autoria, não posso falar com propriedade porque não pesquisei, não sei se ele tinha razão, se ele não tinha razão, mas enfim, ele teve que partilhar a autoria, mas Feelings, Morris Albert, virou um sucesso, Yesterday genérico, no sentido do sucesso, porque é uma canção bonita, bem construída, e enfim, ela arrebentou no Corrida do Ouro, em 1974, olha só, que coisa, hein? Então vamos agora investigar um pouquinho mais sobre a mudança. Houve uma mudança então, a gente vinha fazendo aquelas novelas com vários compositores compondo para várias gargantas, certo? Desde TV Globo Philips, desde do Som Livre, o surgimento da Som Livre, e agora vai ter uma mudança. Eles vão começar a pegar sinopses e entregar para duplas de compositores comporem a trilha inteira.